Continuando então o estudo dos componentes, a gente agora vai ver o Application Menu com o Application Button. Então, na verdade, o Application Menu para uma aplicação Ribbon, ele é o primeira aba do programa, né? Então a gente na verdade tem a aba no exemplo lá que a gente está criando, a aba Home, mas antes da aba Home a gente já tem o Application Menu que vai conter acesso a comandos, assim como a nossa Quick Access Toolbar, comandos que são úteis para o sistema em qualquer contexto. Ou seja, se eu estou em Home, se eu estou em edição, independente da aba, eu vou ter comandos na minha Application Menu que são úteis a qualquer um desses contextos, tá, ok? Qualquer uma dessas situações. Normalmente a gente vai ter opções relacionadas a arquivos, como abertura, fechamento, close, salvar e etc. E configuração do nosso programa, tá, ok? Do nosso sistema, né? Então vai ter opções relacionadas à configuração do sistema como um todo, né? Obviamente, no Application Menu, praticamente obrigatório, né? A gente vai ter uma opção de saída do programa, o comando de saída, né? Isso aí é uma operação comum e já é praticamente um padrão para que nós tenhamos nesse Application Menu. Na sequência, então, a gente vai na prática e, assim como a gente fez com Quick Access Toolbar, a gente vai mexer um pouquinho nesse nosso menu. Vamos continuar. Muito bem, então aqui está a nossa aplicação, a aplicação que nós estamos evoluindo. E vamos ver como é que está o nosso Application Menu atualmente. Aqui está, tem a opção do Application Menu, ele está abrindo e tem apenas um botão, né? Um item de menu, tá, ok? Application Menu Item. Application Menu Item que também tem os eventos normais. Na verdade, o Application Menu Item praticamente pode se comportar como um botão, né? Vamos executar. Na verdade, aqui então eu chamo o evento, né? E o evento me dispara essa janela. Obviamente que, se fosse uma aplicação convencional, eu teria uma view model, né? E na verdade esse evento chamaria a minha view model, né? Tá, ok? Que é isso que eu vou mostrar lá no exemplo. Mais pra frente a gente vai utilizar uma view model. Mas aqui a gente vai trabalhar com essas janelas, né? Então nós temos aqui a declaração do nosso Application Menu. Tá, ok? Dentro desse Application Menu, a gente tem então o elemento Application Menu propriamente dito, né? A gente tem como se aqui fosse a declaração da seção, aqui a gente cria o elemento menu e nós temos aqui então o nosso primeiro item, tá, ok? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai duplicar isso aqui, nós vamos adicionar um segundo item. Vamos tirar o evento. Vamos executar. Então aqui eu tenho um segundo botão. Tá certo? A gente vai continuar trabalhando aqui, evoluindo. Vamos colocar um botãozinho um pouco diferente agora. Nós vamos trabalhar agora com outro tipo de item de menu. Que é o Split Menu Item. Tá? Split Menu Item, que é um botão de split, né? Que a gente já vai ver agora. A header dele, por exemplo, é o nosso salvar como, o exportar para, o botão print, por exemplo, tá, ok? Botão print.
A imagem que nós vamos utilizar é essa imagem aqui. Que é a única imagem que nós temos por enquanto disponível. Vamos dar uma olhada já como é que está. Então aqui eu já tenho o botão de split, mas ele não me dá nenhuma opção, né? E dentro desse botão, desse meu split menu item, eu vou colocar os meus itens. Tá ok? Vamos criar aqui então um ribbon. Application menu item. E o header dele vai ser quick print, por exemplo. Sendo que a imagem, vou adicionar a imagem aqui também. Vamos adicionar um segundo botão, que vai ser impressão econômico ou baixa qualidade. E mais um botão com alta qualidade. Vamos lá dar uma olhada. Então observe que agora eu já tive a setinha do split menu mesmo, no split menu item, e aqui então ele já me deu os itens que compõem este menu, né, os subitens desse menu, que na verdade isso aqui é um botão de menu, tá ok? Observe também que aqui a gente já tem uma espécie de barra de rolagem, né, que é para ver as outras opções, né? Então se nós adicionarmos mais um botão que teoricamente vai ficar escondido, né? Nós vamos ver que a gente já tem, nós veremos que a gente já tem uma outra opção, ou desculpa, uma opção que está escondida, né? Ok? Muito bem. Obviamente que isso aí está ocorrendo porque a gente tem mais opções do que o espaço comporta, né? Se eu diminuir para 2 opções, aí eu vou ter aqui então as 2 opções disponíveis, tá? Além então dessa estruturação aqui, eu tenho mais 2 elementos que são interessantes a gente ver ainda, que são o painel auxiliar e o rodapé do menu. E o painel auxiliar e o rodapé do menu a gente obtém por meio de uma declaração aqui específica. Vai ser aqui, né? Ribbon application menu ponto auxiliar pane content, ok? Muito bem. Esse aqui então é o nosso painel auxiliar, e dentro desse painel auxiliar a gente pode colocar texto, por exemplo. Aqui está, né? Aqui está o nosso texto. Obviamente aqui normalmente vem, por exemplo, a listagem dos dos últimos itens abertos, ou dos mais utilizados, e por aí vai. Ribbon, ok. Vamos ver se a gente pode botar um botão. Isso aqui eu não fiz esse teste, né? Vou fazer esse teste agora. Vai ser colocar um botão aqui dentro. Vou botar aqui uma large image source. Vai ser essa imagem aqui.
Nós vamos colocar um label para esse botão, que vai ser o label botão. Então aqui, observe que aqui eu tenho, então, adicionei um botão, né? Obviamente que isso aqui a gente tem que trabalhar para que fique mais, fique adequado, né? Porque do jeito que está aqui não está legal, né? Mas a gente é bem flexível a estrutura, a gente pode adicionar os botões. Poderia botar aqui Small Image Source também. Vamos dar uma brincada aqui para ver. Isso que eu estou fazendo não é normal, né? O normal, o padrão, é a gente ter uma lista de texto ali. E aqui está, então, tem um botão. Aqui dentro eu poderia, então, colocar, por exemplo, um gerenciador de layout, por exemplo, um stack panel, um grid, assim por diante, e fazer uma organização da estrutura que eu achar melhor ali, né? Tá ok? Então esse ali é o painel auxiliar. Normalmente a gente vai ter uma lista de texto ali com os últimos documentos que foram utilizados. E nós temos, além do painel auxiliar, nós temos o rodapé desse nosso menu, tá ok? Rodapé que é o footer, né? Vai ser o footer deste nosso menu. Então vamos observar aqui no Application Menu, a gente vai ter Ribbon, peraí, Ribbon, não é aqui, esse é aqui, Ribbon Application Menu ponto Footer Pane Content. Ok. Nesse footer, então, a gente vai ter o rodapé da nossa application menu. Tem, então, painel auxiliar, um rodapé. No caso aqui eu adicionei ainda um split button. Split menu item. Tá ok? Muito bem, então aqui está a estrutura. Os principais elementos a gente já está utilizando aqui. Em relação ao Application Menu, era isso. E na sequência, então, a gente vai continuar estudando os elementos, os componentes que a gente tem disponíveis, os principais componentes que a gente tem disponível aqui no nosso WPF Ribbon.